Romanos 4,18 vai dizer assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Repete comigo: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Pai, obrigado por essa palavra. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo que está aqui possa fazer maravilhas nessa noite, acrescentar fé na vida de cada um que está aqui. A Tua palavra é o pão vivo que veio do céu, é o verbo, é Jesus, e nós queremos agora comer desse pão para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé. Que a Tua palavra vai libertando enquanto ela vai sendo anunciada, que a Tua palavra vai consolando, edificando e exortando cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu trago aqui cativo todo pensamento à Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa palavra, esperar, ela é uma palavra um pouco difícil, né? Humanamente falando, ninguém gosta de esperar. Você vai comprar uma pizza e tem lá 40 pessoas na sua frente. Você gosta de ficar esperando chegar a sua vez? Ninguém gosta. Ninguém gosta de esperar. A gente quer coisa tudo na hora. Até as mamães, quando ficam grávidas, se elas pudessem já ficar grávidas e nascer o nenê, para elas seria um bom. Mas tem que esperar 9 meses, né, mamãe? 9 meses lá esperando. E ninguém gosta de esperar. É uma coisa meio difícil esperar. Às vezes alguém vai para uma cirurgia no hospital, e aí fica a salinha ali dos parentes, e se é uma cirurgia complicada, fica todo mundo esperando, e daí o que vai acontecer? Vai, não vai, como é que é? E é um momento terrível esperar humanamente falando, né? O filho que foi para a guerra, e os pais ficam esperando a volta dele. As pessoas que fazem concurso para algum trabalho, um concurso público, ficam aí esperando a notícia, se eu passei, se eu vou receber o serviço, né? Então esperar humanamente ninguém gosta. Mas querido, se nós queremos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, se nós queremos ser grandemente abençoados, nós temos que aprender a esperar em Jesus Cristo. Nós temos que aprender a esperar nele. Amém? Porque tem uma passagem que diz assim: porque nenhum daqueles que confiaram nele foram confundidos, foram envergonhados. Então nossa esperança, ela anima a nossa vida. Nós precisamos esperar. Então aqui nesse texto de Romanos 4,18, vamos ler de novo. Agora eu quero falar com você sobre ele. Nós vamos ver aqui na vida de Abraão. Esse texto vai falar de fé, de esperança, de convicção. E aí vai falar assim. Paulo está falando aos romanos aqui, né? Como ele queria que os romanos aprendessem sobre a esperança, ele vai falar: Abraão, esperando contra a esperança. Por que esperando contra a esperança? Abraão esperando contra a esperança. Por que esperando contra a esperança? Olha que estranha essa palavra. Abraão esperando contra a esperança. Porque ele recebeu com 75 anos, que ele já estava velho, né? Já estava um pouco adiantado. Ele recebeu uma promessa do Senhor: ó, de ti farei uma grande nação. Só que a mulher dele era estéril. E aí com 75 anos, ele foi até 100, esperando esse filho que não vinha. Então esperando contra esperança. Mesmo que o corpo dele estava envelhecendo, mesmo que ele estava ficando idoso e velho, ele continuava esperando contra a esperança. Contra a esperança humanamente falando, por causa do corpo dele que envelhecia. E quantas coisas às vezes nós estamos esperando há muito tempo? Aqui diz assim, ó: Abraão esperando contra a esperança, depois da vírgula, creu. Na nossa língua não tem o verbo fé, só tem substantivo, mas na língua original tem o verbo fé, na língua grega. Então para nós fica um pouco difícil, creu fica um pouco pobre. Ele teve fé, ele creu com uma fidelidade.
contra a esperança, ele creu. Porque o corpo dele estava velho, sendo já 100 anos e de idade avançada Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa, se é Ele que fez, Ele é todo poderoso para garantir. E quando Ele diz que nós somos mais que vencedores, tudo nós podemos nele. Quando diz, querido, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, essa promessa é Deus quem está falando, é a palavra que está falando. Então eu posso crer contra a esperança. Está lá a situação, está lá o problema, seja em que área for, você tem que crer contra a esperança. Mesmo que humanamente algo fala para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, está tudo errado, isso aí vai... Você diz, não, eu creio, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Eu creio contra a esperança, eu tenho fé, eu creio com fidelidade em Deus. Amém? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Porque muitas pessoas se enfraquecem tão fácil. Elas entram em um propósito de oração, porque é algo que precisa ser resolvido, e ela entra com tanta fé, e de repente a fé some, ela vai murchando. Mas se a fé é verdadeira, a fé em Jesus Cristo, querido, ela te fortalece, você não fica fraco. Porque muitas vezes a fé é uma fé mental e não uma fé espiritual. Porque mentalmente eu tenho fé que eu estou nesse lugar e esse teto não vai cair na minha cabeça. Por isso que eu estou descansado aqui, não vai cair em teto. Só porque eu falei, né? Entendeu? Eu tenho uma fé mental, a gente tem uma fé mental. Você monta no carro, você crê que a direção do carro não vai estourar, as rodas não vão abrir. A gente tem uma fé mental, não estou falando dessa. Eu estou falando que nós temos que ter uma fé espiritual. É uma fé espiritual que nos fortalece a prosseguir até que Deus cumpra em nós todos os seus propósitos, planos e vontades. Mas pelas fé se fortaleceu dando glória a Deus. E aí ele vai falar no 21 assim, ó, estando plenamente convicto. Como que um senhor que recebeu uma promessa de 75 anos que seria pai de uma grande nação, do qual existe lá hoje o povo de Israel, da onde nasceu Jesus, nosso Salvador, e da onde espiritualmente vem falar também que nós somos judeus espirituais, porque nós cremos, nós temos a fé, somos descendentes de Abraão também. Olha lá, ele teve convicção, plenamente convicto. Ele estava morrendo, se enfraquecendo, mas tinha plena convicção, Deus vai cumprir o que ele falou. Vai nascer um filho e terá uma grande nação através de mim. Amém? Sabe que muitas vezes Deus espera a carne morrer para depois ele fazer alguma coisa em nós. Viu? Ele diz, Abraão, vou esperar você ficar bem, a sua carne não ter mais condição. Aí eu venho e faço o milagre. E você sabe que o milagre foi tão grande, nós estamos falando que Abraão teve 100 anos, né? Ele foi ter um filho. Você sabe o que aconteceu depois? A bênção de Deus no corpo dele foi tão grande, que depois Sara morreu, você sabe o que ele fez? Ele casou de novo e teve mais, se não me falha a memória, mais 5 filhos ainda. Morreu com 150 e poucos anos. Então Deus quando faz, querido. Quando Ele promete, Ele faz. Então a gente tem que ter plena convicção disso. Amém? Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Tudo isso aqui que eu li está resumido nessa passagem de Hebreus 11, que vai dizer assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza, querido, não é dúvida. Eu acho que vai dar, eu acho que o Senhor vai fazer, eu acho. Não, é certeza das coisas que se esperam. Por isso que Abraão, ele esperou contra a esperança, com fé ele creu, ele teve convicção. E aí ele vai dizer assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha a convicção aqui, ó. A convicção de fatos que não se veem. Eu pergunto para você, quem aqui está vendo anjo nesse lugar? Ninguém. Mas eu pergunto para você, tem anjos de Deus nesse lugar? Tem. Eu pergunto para você, quem está vendo Jesus Cristo aqui? Porque ele diz, onde 2 ou 3 estiver reunidos, estou no meio deles.
Ele não é mentiroso, então Ele está no nosso meio. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, amém? Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está aqui. Olha lá, convicção de fatos que não se veem. Aliás, o que a gente nem sabe, querida, às vezes a gente não pensa nisso, que o mundo invisível veio a existir antes desse visível, desse palpável. Então esse mundo é secundário que nós estamos, o espiritual que é o real. Por isso, quando eu ando pela fé, eu ando na realidade verdadeira. Eu ando com os meus pés aqui na terra, meu coração no mundo espiritual. E quando eu entro num propósito de oração, eu vou orar para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho. Eu estou desempregado, eu estou buscando um emprego. Eu entro com fé, com convicção de fatos que não se veem. Ah, agora não tem emprego em lugar nenhum. Mas você diz assim, mas eu sirvo a um Deus que abre porta onde não existe. Eu sirvo um Deus que, se o mar estiver na frente, Ele abre para passar. E se o mar não abrir, Ele me faz andar por cima. Eu sirvo o Deus de Josué, aquele que, quando rodeou Jericó por 7 dias, e no 7º dia aquelas muralhas caíram, porque Deus diz, vai cair. E quando Ele diz, vai cair, cai. Então nós precisamos ter uma convicção plena nesse Deus que nós servimos, querido. Ele é tão real, e às vezes a gente tem uma fé tão irreal nele. É uma fé que eu creio, mas não sei. É a fé do Tomé. Eu creio, mas se eu tocar. Se eu não tocar, eu não creio. E eu preciso tocar em Jesus para saber que Ele está comigo? Não. Aliás, Ele mora dentro de mim. Mora dentro de você. Amém? Nós precisamos ter convicção, querido, para esperar nele. Convicção. Mesmo que até os mais chegados da sua casa diz não, você diz sim. Mas olha a situação, você diz, olha meu Deus. Olha o tamanho do problema, você diz, olha o tamanho do meu Deus. A Bíblia diz que Ele enche toda a eternidade com a sua presença. Você sabe o tamanho da eternidade? Ninguém sabe. Ela é infinita e Deus enche tudo. Eu sirvo a esse Deus, Ele me chama de filho, eu o chamo de pai. Abba, Pai. Ele é o meu Pai. Fui adotado como filho pelo sangue de Jesus Cristo, você também foi. Então nós temos que servir a esse Pai, querido. A esse Pai. E não a incredulidade. Vai comigo, querido, rapidamente. Abre a palavra lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Você vai ver que Deus movimenta a nossa vida quando a gente nele espera. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Tem vida de pessoas que está estática, que está parada. Tem vida de pessoas que não está indo para lugar nenhum. Uma pessoa nem espiritualmente ela não cresce, na família, na paz, no amor, na alegria. Está tudo estático. Está tudo estático. Por quê? Porque não espera no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, as coisas vão se movimentar. E aí vai dizer assim, uma palavra conhecida, mas eu quero pegar uma parte aqui. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Olha lá, mas os que esperam no Senhor. Repete comigo, mas os que esperam no Senhor. Olha lá, quem espera no Senhor, o que acontece? Mas os que esperam no Senhor, aí vem a bênção, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem espera no Senhor acaba se deslocando, acaba correndo, acaba voando como asas, como águia. Deus começa a levar a gente para um lugar. Porque quando a gente não tem Jesus no coração como único Senhor, a gente nem percebe, mas a gente está como água parada. Ela apodrece, junta dengue, a gente não vai para lugar nenhum. Mas quando Ele está em nós, algo começa a movimentar. Ele disse, do teu interior fluirão rios de água viva. É fluir, a água não para. Mas os que esperam no Senhor, começam a correr, começam a voar, começam a andar e não se cansam.
Então o princípio do deslocamento é esperar. Mas não é aquele esperar de você sentar e não orar e não fazer nada. Não estou falando desse tipo de esperar. Eu estou falando que você continua orando, você continua buscando, mas a sua esperança está que Deus vai fazer. Amém? No tempo dele. E às vezes o tempo dele é mais adiantado do que o seu. Você está esperando tão longe, ele faz perto. E às vezes também se pensa que é perto, ele dá uma segurada. Porque ele sabe a hora certa. Mas você tem certeza que ele faz. Mas faz em quem? Em quem nele espera. Quer ver no Isaías mesmo, querido? Pula lá para o 64:4. Isaías 64:4. Olha como que Deus vai fazer aqui. 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem? Para quem nele espera. Enquanto a gente está querendo resolver, deixa comigo, e a gente não sabe, mas a gente quer fazer, e quer mover, e quer pensar, e quer sentar na prancheta, e quer fazer, Deus fica de braços cruzados. Quando se diz, Deus, isso aqui não é comigo. Aqui já entrou do limite, passou do possível para o impossível, passou daquilo que é humano para aquilo que vai ser milagre. Não tem como, Senhor, agora é contigo. Eu espero em Ti nesse problema, eu espero em Ti, Senhor. E quem espera do Senhor, o que Ele faz? Ele trabalha para você. E a Bíblia diz que Ele trabalha até quando a gente está dormindo. Porque Ele diz, aos seus Ele dá enquanto eles dormem. Você está dormindo e Deus está dando. Você espera no Senhor, Ele envia anjos. Ele envia anjos para abrir porta, Ele envia anjos para guerrear. Ele vai enviando, querido, Ele trabalha. Daniel, ele orou 21 dias lá na Babilônia, porque o povo judeu estava cativo lá por causa do pecado, e esse profeta já tinha passado 70 anos da profecia, que diz que 70 anos eles ficariam cativeiro, e Daniel começa a orar, e ora um dia, Senhor, e ora o segundo, e ora o terceiro, Senhor, liberta esse povo, Senhor, esse povo precisa voltar para a terra, Senhor, Senhor. No 21º dia aparece um anjo, o anjo Gabriel aparece para ele e diz, Daniel, tu és muito amado do Senhor. E vai dizer para ele assim, desde o primeiro dia que você estava orando, o Senhor já ouviu a sua oração. Mas ele vai dizer assim, houve um príncipe na Pérsia, que era espiritualmente falando, eu tentei trazer a mensagem para você, mas houve uma resistência diabólica no mundo espiritual. Aí Deus enviou o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra. E aí ele guerreou e venceu e abriu-se para mim descer aqui e trazer essa mensagem para você agora. A notícia, a boa nova. Deus estava trabalhando enquanto Daniel estava orando. Enquanto Daniel estava orando e esperando no Senhor, Deus estava liberando anjos de guerra. E a gente nem imagina, querido, no mundo espiritual, a guerra que existe por inimigo acabar com a nossa vida, mas você também nem imagina o que é anjo que Deus libera para nos proteger, para nos guardar e não deixar que a gente seja confundido, que a gente seja derrotado, que a gente seja morto, que a gente seja alcançado com maldições. Mas se você espera nele, ele continua trabalhando para você. Ele continua, porque se ele não fizer isso, nós estamos na roça, nós estamos fritos. Amém? Então Deus trabalha para aquele que nele espera. Volta um pouquinho de Isaías, vai para o Salmo 37:4. Salmo 37:4. Salmo de número 37, versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. Aqui, resumidamente, está falando quase a mesma coisa de esperar, com outras palavras, mas diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E uma maneira de agradar o Senhor é você esperar nele, ter fé nele, ter convicção. Porque lá em Hebreus vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente agrada-te do Senhor, com o que? Crendo nele, sabe? Deixando sua vida na mão dele. Porque se você dá uma coisa para alguém, você dá uma bicicleta para alguém, você fala, cara, eu não estou usando mais, você quer essa bicicleta para você dá para o cara.
Aí daqui a um tempo o cara pinta a bicicleta de amarelo, a bicicleta era azul. Aí você chega lá, pô, mas por que você pintou a bicicleta de amarelo? O rapaz vai falar para você, peraí, você deu ou não deu para mim a bicicleta? Eu faço com ela que eu quero. Se a gente deu a vida para o Senhor, querido, a gente tem que esperar nele, agradar dele. A gente tem que fazer tudo para agradá-lo. A nossa vida não é mais nossa, nós já perdemos para Cristo. Cristo não perdeu a dele na cruz por nós? Sim ou não? Então nós agora perdemos a nós para ele. É uma troca. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. A gente quer que ele satisfaça os desejos do nosso coração, mas agradar a ele que é bom, nada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha lá, que difícil é isso, entregar tudo para o Senhor, a nossa direção, os nossos sonhos, as nossas vontades. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tá? Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha quanta bênção só de você agradar, de você confiar nele, entregar o caminho para ele, deixar tudo na mão dele. Porque, eu não sei aqui, a gente tem algumas dezenas de anos nesse mundo, amém? Eu tenho só 46, né, 7. Estou novinho ainda, estou no meio, tem mais metade para me andar. Eu pergunto para você, o que a gente sabe da vida? Nada. A gente acha que sabe, não sabe nada. Algumas dezenas de anos. O universo existe bilhões de anos que existe, e o Senhor, a eternidade toda. Quem sabe mais de tudo é Ele. Quem entende de tudo é Ele. Maior psicólogo, maior psiquiatra, maior médico, maior advogado. Tudo que você pensar que existe, Ele é melhor. Ele é o excelente. Então, querido, confia nele, entrega o caminho para Ele. Entrega o caminho para Ele e o mais Ele fará para você. Toda vez que eu retenho, eu perco. Em relação a Deus. Toda vez que eu dou e perco, entre aspas, na realidade eu ganho. Então nós precisamos inverter isso aí. A gente quer segurar o caminho, a nossa vontade. Não, isso aqui eu quero fazer. E às vezes Deus fala assim, eu não quero que você faça. Você vai quebrar a cara. Não, mas eu quero isso aqui, eu vou comprar. E fica lá. E aí compra, depois quebra a cara. Então, seria mais fácil entregar o caminho para o Senhor. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Se não for da tua vontade, tira do meu coração e fecha todas as portas. E você vai ver que se fechar, é da vontade dele que você não quisesse aquilo. Mas se a coisa continuar se abrindo e fluindo, então Deus está dizendo, olha, eu estou contigo. Ou mais eu estou fazendo por você, porque você entregou para mim. Amém? Esperar em Deus, querido, é esperar naquele que tem todo o recurso. Eu pergunto para você, o que falta para Deus? Eu preciso de um coração novo, Ele tem. Eu preciso de uma perna nova, Ele tem. Eu preciso de um osso novo, Ele tem. O que Deus não tem que Ele não possa nos dar? Se do nada, olha o que eu vou falar, se do nada Ele criou tudo, só com a palavra, haja luz, haja peixes, haja animais selváticos, foi... Então, esperar nele é esperar naquele que tem todo o recurso. Tudo ele faz. O povo vinha andando de 40 anos no deserto, e eles precisavam entrar na terra prometida que Deus tinha dado para eles. E quando Josué estava lá, Deus disse para ele, vai. E era a época de maior cheia. O rio Jordão estava arrebentando uma água, um rio largo e uma correnteza feroz. E Deus tem todo o recurso para tudo. E diz, pode ir. Vai em frente, não para. Mas estava o rio lá, como é que a gente vai passar? E vai. A hora que o sacerdote que estava à frente com a arca, ele tocou a beira do rio, o que fez com o rio Jordão? Passou ali quase 3 milhões de pessoas. Ele tem todo o recurso. E você está chegando, ai, não vai abrir. Você toca pela fé, querido. Quando você toca, a coisa abre. Deus tem todo o recurso. Você crê nisso? Tudo que você precisa, Deus tem. Por isso que a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Você percebeu que nessa geração,
morre geração, nasce geração, morre geração. E as pessoas acham que, eu tenho, 3 carros, 4 carros, 1 milhão na conta, infarte. Deus fala assim, tem não. Aí vem o filho dele, meu pai deixou tudo para mim, eu tenho, carro, agora eu vou curtir a vida. E sai na pista e morre. Deus fala, tem não. Tudo é dele, querido. Tudo é dele, ele é dono do ouro e da prata. Há um tempo atrás, esse foi ano passado, começo desse ano, a NASA descobriu um planeta que ele é inteiro de diamante. Planeta! E às vezes a mulher se dá um anel com uma bolinha de diamante, ela fica toda feliz. Aí Deus fala assim, eu tenho um planeta de diamante inteiro. Ele tem todo o recurso. Ele tem todo o recurso. Você está entendendo? Confiar nele é confiar naquele que tem todo o recurso, querido. Estou tentando lembrar do negócio aqui, por isso que estou de um testemunho. Vamos ver como é que é. Não vou lembrar agora. Quem que já não teve experiência aqui? Eu já tive tanta experiência de Deus, querido, de recurso. E é tão gostoso experimentar o milagre de Deus. É tão gostoso experimentar o milagre de Deus. Quando você vê que aquele algo que está acontecendo não pode ser humano, é uma coisa que veio da mão de Deus. É Deus ali estendendo a mão para o recurso. Aí, e Deus, vocês pensam que Deus não tem senso de humor, né? Tem gente que pensa que Deus é um homem bravo, Jesus é uma pessoa séria. Manda raio na cabeça dele, raio naquele. Deus não, que Deus tem um senso de humor. Você nem imagina. Você nem imagina. Aí falaram assim para Jesus, foram lá falar com os discípulos e disseram assim, o seu mestre não paga imposto não? Aí foram falar para Jesus, o rapaz ia perguntar se a gente não paga imposto, porque naquela época que Jesus vivia tinha imposto já, essa coisa ruim já tinha, né? Essa praga aí. Aí Jesus disse assim para Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe. E Pedro era pescador, entendia tudo de peixe, né? Só que ele não entendia de recurso. E quando você pescar o peixe, você vai abrir a boca dele e tem uma moeda lá dentro para pagar o imposto, que era o valor. E Pedro vai lá, olha o senso de humor de Deus, fazer uma moeda aparecer dentro do peixe. Aí arranca lá, está a moeda. Ele tem recurso, querido. Ele tem recurso. Ele tem recurso. Agora, qual o tamanho da minha fé para confiar nesse recurso? O tamanho da minha fé, querido, é o tamanho do quanto eu serei abençoado por esse recurso. Tem gente que crê isso, tem gente que crê isso, tem gente que crê isso, tem gente que crê muito. Então vai do tamanho da nossa fé. Quanto mais fé nós temos, mais experiência nós vamos ter com Deus, de milagres. Eu lembro aqui em Limeira, de uma mulher, muitas pessoas devem conhecer, não sei, que ela teve um acidente na pista. E o caminhão, não sei se foi caminhão, um carro da outra pista atravessou na Anhanguera, mão dupla, e passou por cima do carro onde ela estava com várias mulheres. E ela perdeu 50% da massa encefálica. Agora você fala para mim, não precisa nem ser médico, uma pessoa que perde 50% do que está aqui dentro, tem condição de ser uma pessoa normal? Não. Só que a família crê em Jesus. E ela estava lá, o médico diz, olha, nós estamos esperando ver se vocês autorizam a gente desligar o aparelho, porque 50% não vai, ela vai ficar sequela, não sabemos nem se ela vai conseguir sobreviver. E eles lá orando, convicção de fé, o tamanho da fé, querido. É a fé que você diz, não importa se 50%, se vazou tudo, vai voltar a ser normal. E orando. E não é que ela ficou uma pessoa normal? Com 50%. Quem conhece essa mulher, ela anda por aí com cicatrizes. Você vê no rosto dela tudo, né? 50% voltou normal. Porque ele tem todo o recurso. O médico, não é médico dos médicos, ele é médico só. Estudou 4, 5 anos. Aquele lá em cima, querido, é PhD. Ele chega e diz, não, vai ficar normal. Tem fé? Estão orando? Volta ao normal. E saiu normal. Ele tem todo o recurso. A gente tem que ter experiência com esses recursos. Amém? Ele tem todo o recurso. Se espero nele, estou esperando naquele que tem todo o recurso. Ai, Senhor, eu tenho alguns pães e alguns peixinhos. Ele diz, é o suficiente. Aí ele alimenta uma multidão de
quase 15 mil pessoas, porque não se contava as mulheres, então 7 mil, a gente vai contar que tinha aí pelo menos mulher e criança, sei lá, de 10 a 15 mil pessoas, com alguns pães e alguns peixinhos. Ele tem todo o recurso. Vai repartindo aí, conforme eles repartiam, não acabava nunca o pão nem o peixe. É nesse Deus que eu estou falando que nós temos que esperar. Se você esperar de mim, que o pastor Edson ungido, é nada. Eu sou homem como você, sou humano como você e sou limitado como você. Então, eu estou levando você nessa noite a botar seu coração, a tua fé, nesse que tem todo o recurso. O meu Deus, o meu Salvador, o Senhor Jesus. Amém? Aquele que colocaram ele no túmulo. Quem disse que o túmulo segura ele? O terceiro dia ele se levantou, querido. Tá bom, 3 dias tá bom já. Eu disse que 3 dias eu ia ficar, já cumpriu. Aí ele levanta e sai, acabou. É o Deus que tem todo o recurso. Por isso não pode morrer nenhuma área da nossa vida. Não existe morte, porque eu sirvo ao Deus da ressurreição. E se há alguma área da nossa vida que ainda está morta, nós vamos pedir nessa noite: Senhor, toca lá e ressuscita. E Ele vai ressuscitar. Amém? Nós não servimos a um Deus de morte, nós servimos a um Deus de vida. Se você está no Salmo aí, pula para o 31, 24. Salmo 31, 24. A esperança, ela traz fortaleza e ela revigora. Olha lá: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Se não espera, querido, não tem força e não revigora o coração. A pessoa vai ficando cada vez mais desanimada e cada vez mais fraca, entendeu? Vai ficando espiritualmente doente. Mas quando a gente espera no Senhor, Ele mesmo vai liberando pelo Espírito Santo fortaleza no nosso coração, fortaleza, e vai revigorando. Você não desanima. Porque a tendência de qualquer humano normal é que qualquer tribulação e qualquer luta é fazer com que cada dia que passa você fique mais fraco. Isso é natural acontecer. A pessoa vai até um ponto que ela chega à depressão, e vai até um ponto mais profundo que ela chega ao suicídio. Essa é o fim da linha para quem não tem em quem esperar. E às vezes tem pessoas que até esperam, mas não do Senhor, esperam em coisas, em pessoas, em outros deuses, que aí o que acontece? Ela vai acabar indo para a barroca, indo para o abismo. Mas quando você espera no Senhor, é o contrário, querido. Você revigora todo dia, cada dia se acorda com mais força, renovado, fortalecido no Senhor, e dizendo: hoje é mais um dia que eu vou viver o milagre do Senhor. Senhor, eu estou esperando em Ti, eu sei que o Senhor vai fazer, Pai, eu confio em Ti. Aí vem o inimigo e joga uma seta na sua cabeça: cara, não faz nada, isso é ilusão. E você rebate com a palavra, querido. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, diz João 17, 17. A palavra do Senhor é a verdade. Ah, mas o economista falou que vai todo mundo rodar esse ano. Eu confio no que a palavra de Deus diz. O meu governo não é Dilma Rousseff, o meu governo é Jesus Cristo. Porque quando eu entreguei a vida para Ele, eu confessei com a minha boca e disse: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador, e a partir de agora Tu és Senhor da minha vida. Senhor significa governo, é aquele que vem para governar. Então, se Ele é meu governo, eu não espero da Dilma Rousseff. Aliás, da Dilma Rousseff ninguém pode esperar nada mesmo, né? Nada, nada, nada. Então, o meu governo é Jesus Cristo. O seu governo é Jesus Cristo. Espera nele, porque Ele vai revigorar, Ele vai te manter em pé. Porque Ele fez o chamado, é Ele que sustenta. Não é assim? Quem convidou paga a conta, não é? Não foi Ele que nos chamou? Ele nos chamou, Ele deu tudo, a gente não tem nada. A gente só ganhou nessa, a gente não tem nada para Ele. Fala para mim, o que tem na sua vida que é importante para Deus? Fala: ai, Deus está precisando de você. Não, Deus é Deus sem você, Ele é Pai sem você, Jesus é Senhor sem você. Mas Ele quis vir te salvar pela misericórdia e graça. Ele te amou antes que você nascesse, Ele já te conhecia. Então Ele veio ao teu encontro, querido. Então nós não temos nada para dar para Ele, mas Ele convidou e Ele sustenta. Ele diz: morri na cruz, levei seu pecado, sua desgraça, sua maldição. Tudo que você precisa Ele já conquistou para você na cruz. Então espera nele. Espera nele. Amém?
Volta comigo para a gente encerrar, querido. Eu quero ler uma passagem lá de Romanos, várias passagens de Romanos. Então vamos para Romanos 5:3. Nós tínhamos lido 4, né, no começo. Paulo fala muito sobre esperança aqui, né? Nós vimos lá que Abraão esperou contra a esperança e creu, né? Abraão esperando contra a esperança creu. Aqui vai dizer assim, Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você persevera. A perseverança, experiência. Você fica uma pessoa experimentada. E a experiência, por fim, traz o quê? Esperança. E aí continua. Ora, a esperança não confunde. Nós estamos falando da esperança aqui em Deus. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, tudo que acontece na nossa vida que parece ruim, ela vai acabar levando até a esperança. E como nós temos esperança, nós sabemos que nós vamos receber. Pula para o Romanos 12:12. Romanos 12:12 vai dizer assim: regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? Você ter alegria, você se alegrar. Alegrar no quê? Ter gozo no quê? Na esperança. Então, na esperança você tem gozo. Aí eu vou só completar aqui, ó. Sede pacientes na tribulação. Tribulação, paciência. E na oração, perseverantes. Não para. Jesus cita aquela parábola da mulher com o juiz iníquo. Todo dia a mulher ia lá e dizia para o juiz que era um juiz mau. Ai, defende a minha causa, defende a minha causa, defende a minha causa. Aquele juiz não aguentava mais. Aí Jesus diz assim, de tanto ela importunar, o juiz foi lá e defendeu a causa dela. Ele disse que assim a gente tem que ser com o Senhor. Mas não importunar de incomodar, é de ser perseverante, orar. Cavocar, até você não ver o olho d'água, você não para. Se diz, não, vai sair água daqui. Todo mundo diz, aí não tem água, cara, esse lugar é deserto. Se diz, não, eu vou cavocar pela fé. E eu vou achar essa água da vida que o Senhor está dizendo que tem. Eu vou achar isso que Ele está falando. E você cavoca, uma hora esse olho d'água vai estourar. E você vai ter o seu poço. Amém? Romanos 15:13. Que vai dizer assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Olha, Deus da esperança vai dar gozo e paz no seu crer, no seu confiar, para que sejais ricos do quê? De esperança. O Senhor quer te enriquecer nessa noite de esperança, querido. Se é um povo, se é uma fase que nós estamos vivendo, é a nossa geração de um povo que não tem esperança de nada. E até às vezes humanamente vamos falar até com, como é que eu vou usar a palavra aqui? Até com razão. Porque o mundo que nós vivemos, é a geração que nós vivemos agora, século 21, é uma geração de pouca fé, de trevas, de pecados, a coisa não vai. Então, o que o Senhor quer fazer nessa geração conosco? Fazer com que a gente seja rico de esperança. Ele quer te enriquecer nessa noite, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, querido, recebe na tua vida a abundância de esperança, a riqueza da esperança, porque sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Até a volta de Jesus, nós não temos esperança que Jesus vai voltar a buscar a igreja. Essa é uma promessa desde lá de trás. Na hora certa Ele vem, nós estamos esperando, com a riqueza da esperança no poder do Espírito Santo. Olha essa passagem aqui, de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só traga na tua mente aquilo que pode dar esperança. Não fica trazendo à memória a desgraça. Não fica trazendo à memória o pior. Traga aquilo que pode dar esperança. Traga aquilo que pode dar esperança. Quando Jeremias escreveu esse Lamentações 3:21,
ele tinha passado por tanta luta. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. E esse profeta viu homens e mulheres sendo mortos, crianças sendo mortas, pessoas sendo levadas por causa do pecado deles. Eles deixaram ao Senhor do céu e se dobraram a outros deuses. Eles escolheram maldição, porque o que planta, colhe. E aí, Jeremias viu tudo isso, ele estava tão triste, mas ele diz assim, não, mas eu quero trazer à minha memória só o que me pode dar esperança. Porque ele sabia que o Senhor ia tratar 70 anos na Babilônia lá, ia trazer esse povo de volta, e desse povo nasceria o Messias. Então ele quis trazer as coisas boas. E às vezes porque a gente é um pouco burrinho, a gente entra em umas coisas assim que vão trazer para nós consequências terríveis. Mas depois que você fez a burrada e a coisa tá tudo torta, você diz, não, perdoa, Senhor, mas agora eu quero trazer na minha memória o que me pode dar esperança. O Senhor pode consertar, o Senhor pode me dar um novo caminho, o Senhor pode me dar uma nova chance. Então traga na memória só aquilo que pode dar esperança. Você pode ter certeza de uma coisa que eu vou falar para você. Toda vez que vem um pensamento negativo na tua mente, não vem de Deus, vem do chifrudo. Porque ele não está na sua vida, mas ele pode lançar pensamentos. Ele pode lançar pensamentos. Então, todo pensamento que é contrário, tudo aquilo que vai ser bênção na tua vida, que vai ser a exaltação do nome de Jesus na tua vida, que vai contrariar, você pode mandar embora e dizer, eu quebro essa seta, eu não aceito na minha vida esse pensamento. A minha memória, eu vou trazer a memória somente aquilo que pode me dar esperança. Isso aqui me dá desespero, não vem de Deus. Isso me dá esperança, isso é de Deus. Eu quero trazer na memória só o que me pode dar esperança. Amém? Vamos aprender isso, querido. E eu quero ler com você para encerrar. Volta um pouquinho, Salmos 5:3, é a última passagem. Salmo 5:13 vai dizer assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha lá, você ora todo dia, faz a tua oração e fica esperando. Espera no Senhor, que o mais Ele fará. Quando um dos principais dos sacerdotes, Jairo, foi chamar Jesus porque sua filha estava morrendo. E aí houve um tumulto lá, uma multidão que atrasou a ida de Jesus até a casa dele. E de repente, indo no caminho, vieram falar assim, não perturbe mais o mestre. Olha lá o que traz desespero. Isso a gente não pode crer. Não perturbe mais o mestre porque sua filha já morreu. Aí Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não entre em desespero. Traga na sua memória o que eu estou falando, só o que dá esperança. Eu estou falando para você, não temas, crê somente. Aí ele vai lá, na casa, todo mundo já estava chorando porque a menina morreu, e Jesus entra, por isso que eu disse que Deus tem senso de humor. Jesus entra lá e diz assim, ela não morreu, ela está dormindo. Aí todo mundo deu risada. Ele disse, tira esse povo para fora. Aí ele foi lá, pegou a menina pela mão e chamou ela pelo nome e pediu para ela levantar. E o espírito voltou ao corpo e ela se levantou. Então Ele está conosco todos os dias, querido. Espera nele. Espera nele. A mulher do fluxo de sangue foi a mesma coisa. Quantos anos? Não lembro. 12 anos, né? Sofrendo 12 anos de hemorragia. Pensa, o que essa mulher não sofreu? Ela, não sei se era casada, mas se fosse, acho que ela nem tinha intimidade ela tinha com o marido, por causa daquele sangue o tempo todo. E para os judeus era considerado mulher impura. Na época até da menstruação. Então você imagina, ela era o tempo todo menstruando. Mas ela teve no coração e trouxe memória aquilo que podia dar esperança para ela. Ela pôs no coração, se eu apenas tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. E ela esperou nisso. Ela entrou no meio da multidão, ela foi se apertando, se arrastando, e foi lá embaixo e tocou na orla. Quando ela tocou, estancou-se no mesmo momento o fluxo de sangue. Então eu estou falando de esperar, querido, é em um Deus de verdade, não Deus com D minúsculo, num Deus com D maiúsculo, aquele que pode todas as coisas e sustenta todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar em pé comigo.